E você hoje está num papel de liderança. Como é que foi para você chegar nesse papel de ser uma líder de vendas? Assim, teve uma trajetória, né? E dentro dessa trajetória, embora eu tenha começado nessa área financeira, aonde não é tão masculina, acho que existe uma mistura maior ali. Mas quando eu fui para a área de tecnologia, aí realmente foi uma mudança muito grande, porque a discrepância entre, né, a predominância masculina, ela é muito grande. E com isso vem muita coisa junto, preconceito, machismo, coisas que são intrínsecas mesmo e culturais, é, porque realmente a mulher no mundo, né, já não tem, já demorou mais para chegar aonde chegou. Ainda falta muito, né? A gente evoluiu bastante, mas ainda falta muito. Só que quando a gente está inserida em um ambiente que tem mais homem do que mulher, aí fica tudo muito mais difícil. Então, assim, eu já passei por várias situações muito embaraçosas, do tipo, vou chegar numa reunião, o nosso segmento especificamente, né, que trabalha ali, quando eu comecei, era muito conectado com a diretoria de TI, de infra. Porque hoje a gente está mais conectado com operações, com CX. Mas ali era homens. E aí você chegar numa reunião para apresentar soluções, né? E falar de questões técnicas onde as pessoas, né, muitas vezes não te dava atenção, voz. Então você ficava já ali coagida num lugar super inseguro, né? Super chato e muitas vezes interrompida. Enfim, diversas situações que até eu chegar onde eu cheguei, teve um processo assim enorme e uma transformação muito grande de como que eu poderia contribuir mais para esse movimento, criar maior autoridade para ser um canal de contribuição para a evolução, porque muitas vezes a gente também se auto-sabota. Vou falar um pouquinho sobre isso no decorrer da conversa, mas resumidamente foi super difícil chegar e aí, sei lá, eu fui account por muitos anos, account manager, depois eu tive a oportunidade de virar líder, e depois eu tive a oportunidade de ir para o C-Level da Olus, né? E aonde eram somente homens. Então, eu fui a primeira mulher. Existiu já uma mulher que compôs ali o quadro societário, mas nessa composição do board era somente eu de mulher naquele momento. E foi super difícil eu me encaixar ali por uma série de questões, mas num ambiente menos hostil, acho que a Olus vem também numa pegada de inclusão e diversidade, as coisas foram se azeitando. Mas foi naturalmente difícil, porque você se coloca em xeque a todo momento, tendo tantas presenças masculinas ali, só você de diferente, né? Eu acho que isso é muito legal, e aí eu até queria te perguntar o quanto de impacto, né, a presença feminina, principalmente numa questão de board, impacta diretamente na cultura da organização. Eu acho que impacta muito. E aí, até falando sobre isso, eu acho legal a gente entender até os números, né? Eu não sei se todo mundo tem conhecimento, mas é sempre bom falar. Se não conhece, vai conhecer. Se conhece, vai fortalecer. Quando a gente fala sobre liderança, a discrepância é grande. A gente até tem uma igualdade maior ali em cargos menores, só que quando a gente vai já para um primeiro nível de liderança, isso já destoa. A gente já tem uma predominância de 70% mais ou menos masculina. Quando a gente vai para um board, aí a gente já está falando de uma porcentagem de 8%. E quando a gente vai para CEO, são 4% de mulheres que têm a oportunidade de chegar nessa posição, né? E a curiosidade é que, assim, vejam só, tendo esses números, quando a gente olha a população, a predominância é feminina, né? Sim, sim. E quando a gente olha ainda o grau de escolaridade e de capacitação, a predominância é feminina ainda. Então, as mulheres somos uma proporção maior e estamos mais preparadas academicamente. E ainda assim, a gente tem uma discrepância enorme
em posições de liderança. E quando a gente consegue chegar lá, a gente ainda recebe 34% mais ou menos a menos do que os homens. Então, a nossa remuneração ainda é inferior, mesmo tendo todos esses atributos positivos, né, digamos. Então, isso mostra que a gente tem muito ainda para fazer, e é um trabalho de formiguinha, e tem que ser feito com muita estratégia e acho que responsabilidade e inteligência, né? Porque isso é até uma coisa que eu e o meu marido já conversamos diversas vezes sobre o que é mais inteligente fazer em alguns aspectos, né? E ele, para mim, foi a grande virada de chave de várias coisas que eu tinha como concepção de como que eu podia usar minha força feminina em várias situações. E ele desconstruiu várias coisas que eu pensava. Então, assim, hoje a gente tem ferramenta para usar tudo isso de forma mais estratégica. É óbvio, eu super sou grata às pessoas, às mulheres que queimaram o sutiã lá, né, e conseguiram a nossa revolução, mas hoje a gente não precisa mais fazer isso. A gente, com o nosso jeitinho, nossa delicadeza, nossa sensibilidade, a gente consegue chegar mais longe e de outras formas.